Olá, boa tarde pessoal, então vamos dar início a mais uma live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Terapia Manual de Sucesso. Nesse programa você vai aprender como se tornar um terapeuta manual de sucesso, como se tornar uma referência dentro do assunto. Sou Cíntia Manabe e eu ensino terapeutas manuais a resolverem as dores nas costas do cliente em menos de 5 sessões e terem a agenda cheia. E aqui eu estou falando com os profissionais que trabalham com terapias manuais, aqueles que amam cuidar, aqueles que amam as terapias manuais. Então aqui eu estou falando com os massoterapeutas, fisioterapeutas, os quiropraxistas, acupunturistas, também os educadores físicos que amam trabalhar com terapia manual, bem como também os profissionais, da área de enfermagem, então os técnicos, enfermeiros, sejam muito bem-vindos. E hoje nessa live eu vou falar para você sobre os meridianos, e por que ele é tão importante assim. Então, se você não utiliza os meridianos dentro da sua massagem, eu vou te falar por que é tão importante você utilizar os meridianos, o que você pode não estar entendendo a respeito da dor do seu cliente por causa dos meridianos. Por isso que eu vou falar desse assunto tão importante, E é muito importante que você entenda os meridianos, porque ele pode te responder muitas coisas a respeito das dores nas costas do seu cliente. E aqui não é uma aula de massagem, eu estou falando sobre temas relacionados a como se tornar um terapeuta manual de sucesso. E se você souber o caminho dos meridianos, para quem não sabe, daqui a pouco eu vou explicar o que é, você também vai entender muita coisa o que acontece com o seu cliente. O caminho dos meridianos, ele explica muita coisa em relação às dores do seu cliente. E também como que você consegue resultados mesmo utilizando pontos distantes da região da dor, do local da dor onde o seu cliente está apresentando uma dor. E quando eu aprendi sobre os meridianos, eu nunca tinha imaginado que na prática isso seria tão útil para mim. E outro dia eu até estava fazendo uma mentoria para uma aluna e foi bem interessante, porque ela falou assim para mim: Cíntia, mas a cliente tem dor nas costas aqui, e quando eu fui apertar um outro ponto lá na cabeça, ela sentiu mais dor do que na própria região da dor, onde a cliente estava relatando a queixa dela, E então, por que é tão importante os meridianos? Porque a resposta, nesse caso dessa mentoria que eu estava fazendo para a aluna, a resposta dela estava dentro do caminho do meridiano, Então, vamos começar então. Então, se você não utiliza os meridianos para fazer a sua massagem, você pode estar deixando de entender coisas importantes a respeito sobre essa dor do seu cliente e também deixando de entregar ainda mais resultados. E se você não sabe o que é meridiano, eu vou te falar o que é. Os meridianos, eles são canais energéticos que percorrem sobre todo o corpo, são como um sistema de veias e artérias, São caminhos, como se fosse um mapa, como se fosse um rio com algumas bifurcações, e só que são canais energéticos, e esses canais, a gente tem os canais principais, a gente tem outros canais também, mas nós temos os canais principais, que são em número de 12. Então, se você ainda não trabalha com os meridianos, pega um papel, uma caneta e anota que eu vou citar para você os 12 canais principais, Então, a gente tem o pulmão, o intestino grosso, a gente tem o estômago e o baço, a gente tem o coração, o intestino delgado, E eles são em pares acoplados. Então, por exemplo, o parzinho do pulmão é o intestino grosso, o par do estômago é o baço, o par do coração é o intestino delgado, E também anotem aí, a gente tem a bexiga e o rim como pares também, o pericárdio e o triplo aquecedor. O triplo aquecedor é essa parte
aqui dos órgãos que a gente tem, dos órgãos e das vísceras que a gente tem aqui nessa parte superior. A gente tem, por exemplo, aqui o triplo aquecedor superior, onde a gente encontra o coração e o pulmão. Aí a gente tem o aquecedor médio e o aquecedor inferior também. Então esse triplo aquecedor é um canal principal também, tá bom? E também a gente tem um outro parzinho que é do elemento madeira, que é a vesícula biliar e o fígado, né? E esses canais, esses 12 canais principais, eles correm bilateralmente, né? E o que quer dizer isso, né, bilateralmente? Que a gente, por exemplo, tem o meridiano do coração, que começa aqui embaixo na axila e vai percorrer aqui essa parte do braço, na direção aqui do quinto dedo, do nosso dedinho, né? Então a gente vai ter ele dos dois lados. Então esses 12 canais, a gente tem os 12 canais principais bilateralmente. E esses 12 canais, eles são bilaterais e também eles têm o trajeto dele interno e externo. Então é um caminho energético, onde a gente tem o trajeto interno e o trajeto externo do canal, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o meridiano do pulmão, né? O meridiano do pulmão, o trajeto interno do pulmão, ele começa aqui na região do estômago, o trajeto interno. Ele começa aqui na região do estômago e aí ele vai em direção caudal, encontra com o parzinho acoplado dele, que é o intestino grosso, e aí depois ele volta subindo, passando pelo diafragma, e aí ele vai passar pelo órgão mesmo, pelo órgão do pulmão, né? A gente está falando do trajeto interno do meridiano do pulmão. E aí depois, passando pelo pulmão, ele vai fazer aqui um arco, né? Então ele passa pelo pulmão aqui, e aí ele se inicia o trajeto externo dele aqui logo abaixo da clavícula, nessa parte mais lateral, e aí o meridiano do pulmão ele vai vir aqui nessa parte em direção ao dedão, em direção ao primeiro dedo, né? Então ele passa nessa parte mais anterior, nessa parte interna aqui, só que nessa direção aqui do dedão, né? Tem canais que vai passar aqui nessa parte mais externa, e o meridiano do coração, a gente tem o do coração aqui na direção do dedinho, aí na direção do meio a gente tem o pericárdio, e aqui na direção do dedão a gente tem o pulmão. Então o pulmão tem o trajeto interno, e aí ele se inicia, então, como eu te disse, né, nessa região do estômago, aí ele vai e desce, encontra com o intestino grosso, que é o seu paracoplado, e aí depois ele volta, passa pelo diafragma, e aí ele vai passar pelos pulmões, né? Lembra que é bilateral. E aí passa pelo pulmão, e aí o trajeto externo ele começa logo aqui abaixo da clavícula, mais nessa parte lateral do corpo, não na parte aqui, a parte medial, mais para a parte lateral, e aí vai percorrer nessa parte interna aqui do braço, do antebraço, e chegando aqui na pontinha do dedo, né, no cantinho da unha do dedão, tá bom? Então, esse é um exemplo de um caminho de um meridiano. E também os canais principais, esses canais, eles se conectam também com outros canais. E qual que é a importância, né? Eles são tão importantes porque quando a gente está falando do shiatsu, da visão oriental, quando a gente está falando dos canais energéticos, dos meridianos, esses canais, eles acabam se comunicando com outros canais que são mais profundos em termos de camadas, vamos dizer assim, se a gente imaginasse por camadas, e até que se conecta com o nosso órgão e com a nossa víscera também, né? Então, eles são muito importantes porque ele nos ajuda ao tratamento mesmo, né? Então, muito importante, lembrando que dentro dos meridianos a gente tem os pontos que são localizados dentro desses meridianos. Eu estou falando dos 12 canais principais, e aí esses pontos são os pontos que têm as funções, que são os mesmos pontos que a gente utiliza na acupuntura, por exemplo, também, tá bom? Então, e cada canal também
Cada canal ele tem seus sinais e seus sintomas. E quando a gente está falando de pulmão, então o cliente ele vai apresentar expectoração, ele pode apresentar falta de ar, ele pode apresentar tosse, ele pode apresentar gripes frequentes, ele pode apresentar uma obstrução nasal, né? São alguns sintomas característicos do pulmão. É claro que sempre tem alguma coisa junto envolvida, a gente tem que olhar o todo do nosso cliente, mas eu estou dando um exemplo aqui para que você entenda um pouquinho mais sobre os meridianos, né? E os meridianos, os canais principais, eles também conectam, eles ligam a parte de cima do corpo e a parte de baixo do corpo, né? Então, por isso que quando a gente trabalha um ponto distal, por exemplo, lá embaixo no pé, a gente pode trabalhar outras coisas localizados na parte de cima do corpo, né? E por que eu tô falando do meridiano para você? Eu tô falando para você porque, por exemplo, eu acabei de descrever para você o trajeto interno e externo do pulmão e um desequilíbrio, uma desordem ali nessa parte do meridiano do pulmão pode ser a raiz, pode ser a causa da dor nas costas do seu cliente, né? Aqui é apenas um exemplo, mas para você entender que isso está relacionado com a dor nas costas, né? E também os meridianos, os canais principais, é muito bacana porque eles também conectam o interior com o exterior também, né? Então, se você não utiliza os meridianos para fazer a sua massagem, é muito importante que você entenda, né, o fundamento do meridiano, como ele pode colaborar e agregar para você dentro do seu atendimento, o que isso tem a ver com a dor nas costas. Os meridianos eles podem falar muito a respeito da dor do seu cliente, lembrando também que a gente tem os pontos, né? Os pontos dentro dos canais, dos meridianos. Então, se você não utiliza os meridianos, você pode aí começar a utilizar os meridianos dentro da sua massagem como uma diretriz, tanto para diagnóstico como para tratamento também do seu cliente, né? Então, eu estava falando para você a respeito do pulmão. Então, por exemplo, um paciente que está há muito tempo melancólico, depressivo, não tem vontade de falar, né? Isso pode gerar uma dor nas costas? Sim, pode gerar. É claro que não é a única causa, a única raiz de dor nas costas, mas é um exemplo que eu tô te dando. Então, o pulmão, ele pode, o desequilíbrio dentro do meridiano do pulmão e às vezes o estado emocional por muito tempo do nosso cliente dentro de uma melancolia, de uma não vontade de falar, dentro de um estado mais depressivo, mais desanimado, ele pode sim vir a apresentar a dor nas costas, né? E isso pode ter uma relação com o pulmão órgão? Pode também, né? Mas não necessariamente quando a gente fala que está em desequilíbrio, que não está bom o meridiano do pulmão, não significa que a pessoa esteja de fato com uma patologia instalada ali no órgão do pulmão, tá bom? E te lembrando também que quando a gente fala de um desequilíbrio no órgão, lembra que a base, o fundamento do shiatsu é dentro dos 5 elementos, e esses 5 elementos eles se intercomunicam entre si, eles influenciam um no outro. Então, quanto mais tempo o nosso cliente fica dentro de um desequilíbrio, isso vai acabar afetando os outros elementos, os outros órgãos e vísceras também. Então, por isso, muito importante a gente não deixar cronificar, tirar o nosso paciente aí de problemas crônicos, porque senão isso com o tempo vai aparecendo um outro desequilíbrio, depois um outro desequilíbrio e outros sinais, outros sintomas vão aparecendo dentro desses desequilíbrios, né?
Então, por exemplo, se você está atendendo um paciente com dor nas costas, né, e a raiz, a causa do problema dele for dentro, relacionado, por exemplo, nesse exemplo que eu estou te dando com o pulmão, você pode massagear o meridiano do pulmão, né? Então é importante que a gente faça uma massagem aqui nessa região do peitoral, né? E também nesse caminho aqui que percorre aqui o meridiano do pulmão, nessa parte mais anterior, nessa parte interna do antebraço, do braço, né? E aqui na região do peitoral. Lembrando que esse caminho é o caminho do trajeto, é o trajeto externo, né? Do meridiano do pulmão. Então, se você não utiliza os meridianos para atender o seu cliente, para fazer um shiatsu, é muito importante que você tenha consciência que isso pode explicar muita coisa a respeito da dor do seu cliente, pode também impactar dentro dos resultados do seu atendimento, lembrando também que dentro desses canais energéticos a gente tem os pontos que têm as suas funções, né? E aí, por exemplo, vamos supor um cliente que esteja com uma dor nas costas por algum desequilíbrio do fígado, né? Então, por que às vezes a gente massageia um pontinho lá no pé? Por quê? Porque o meridiano, o trajeto do canal energético, ele passa pelo pé também, só que ele passa pelo pé e lá nas costas a gente tem o ponto de assentimento do fígado, por exemplo. Então, o ponto dorsal do fígado. E aí a gente tem dentro do meridiano da bexiga. E aí, por isso que às vezes a gente trabalha um ponto lá no pé e aí repercute nas costas. Aqui eu estou fazendo uma ligação entre eu estou te dando exemplo entre um ponto do fígado no pé, que pode repercutir através do caminho do meridiano da bexiga, que corresponde a um ponto chu dorsal, né? Que é um ponto, os pontos chus são pontos muito importantes, muito bons para o tratamento, né? Então, olha só, a gente está falando de fígado e depois está falando de bexiga, né? Mas por quê? Porque tudo se comunica, seja através do caminho do meridiano, seja através de um ponto, a gente tem uma comunicação aí que tem uma conexão com as funções dos pontos, que tem uma conexão com os caminhos dos meridianos, tudo vai se conectando e tudo vai fazendo sentido quando a gente está atendendo, né? Então, se você tem, por exemplo, também um ponto bastante comum, né, que todo mundo sabe, aquele pontinho aqui, por exemplo, né, que atua para dor de cabeça, né, aí é um ponto do intestino grosso, né, e o intestino grosso, o caminho do meridiano do intestino grosso passa pela cabeça, sim, o meridiano do intestino grosso ele passa pela cabeça, né? Então, os meridianos são muito importantes porque eles vão te dar muitas respostas dentro do seu atendimento. Então, às vezes você está atendendo um cliente com uma dor nas costas, e aí você percebe que o outro ponto que você está massageando é muito mais dolorido do que aquele próprio ponto que o cliente relatou como dor. Então o cliente relata, eu tô com uma dor aqui, e aí dentro dessa dor que o cliente sente, a gente está lá massageando, fazendo shiatsu, e a gente percebe que o ponto do meridiano é mais dolorido, o ponto localizado dentro do meridiano é mais dolorido do que a própria região da dor. E aí o caminho do meridiano, ele te explica por que o cliente sente muito mais dor em outro lugar do que no lugar da própria dor, né? Boa tarde, Marlúcia, bem-vinda.
Então, é isso também. Então, se você não utiliza os meridianos para fazer o seu atendimento, para fazer a sua massagem, é muito importante que você inclua, né, esse conhecimento, essa base, esse fundamento tão importante, porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um quadro inflamatório, né? Então, vamos supor você não atua com nenhuma terapêutica que trate inflamação, os caminhos dos meridianos e os pontos que tem dentro desses meridianos, ele vai te permitir que você atue dentro de uma inflamação, não mexendo na região, não massageando na região onde a gente tem a inflamação, porque a gente já sabe, né, que quando o cliente ele apresenta uma inflamação, se a gente ficar massageando aquele local que já está inflamado, o cliente ele vai ficar pior do que chegou e a gente pode aí aumentar muito esse nível de inflamação, né? Lembra que é como, vamos supor, essa região aqui minha se estivesse inflamada, aí eu vou lá, fico massageando, apertando, é como se a gente pegasse um machucado e ficasse cutucando esse machucado. Então ali já está inflamado, você fica cutucando, ele vai inflamar mais ainda, vai aumentar mais ainda a inflamação. Então, consequentemente, se o cliente chega com processo inflamatório, com uma dor, ele vai ficar pior, né? Por quê? Porque a gente está ali cutucando uma região que está inflamada. Então, essa inflamação ela vai aumentar a área de inflamação também. E aí, muito importante essa questão dos meridianos. Por quê? Porque através dos pontos localizados dentro desses meridianos e através do trajeto do canal, a gente consegue atuar através dos meridianos no corpo sem mexer na região que está inflamada, né? Existem técnicas também que, por exemplo, se eu tô com um lado do corpo inflamado, eu posso trabalhar e tratar essa dor através do meu lado oposto. Lembrando aí que eu te falei que os meridianos eles são bilaterais, então os canais energéticos eles correm dos dois lados do corpo. Então, quando a gente não pode mexer de um lado, uma opção que a gente tem também, existe técnicas para se tratar uma dor atuando no lado oposto da dor, né? Por quê? Porque a gente está falando do mesmo canal do meridiano. Então, esses canais energéticos, os meridianos, são muito importantes, porque eles vão conectar eles têm o trajeto, né? O trajeto interno dele, o trajeto externo, como eu falei para você. Então, sempre no caminho, no trajeto interno e externo, você vai entender por que é o meridiano do pulmão, né? Ou seja, ele passa ali por dentro do órgão do pulmão. Nesse caso, ele passa através do trajeto interno do pulmão, ele vai passar pelo órgão do pulmão. E aí, quando a gente quer trabalhar o meridiano do pulmão, a gente quer utilizar pontos, né, localizados dentro do meridiano do pulmão, aí não é as costas, por exemplo, que a gente vai massagear, né? Você pode até utilizar o ponto dorsal, né, do pulmão, mas eu tô falando para você sobre a existência do caminho do meridiano para a gente explorar os pontos que existem nos canais dos meridianos e a gente consegue atuar de uma forma distal também, né? No caso, expliquei para você se o cliente estiver com uma inflamação muito grande, né? E quando a gente fala de meridiano e quando a gente fala de dor nas costas, é muito importante então a gente lembrar lá nas costas a gente tem o caminho do meridiano da bexiga, né? Então o meridiano da bexiga tem a ver com dor nas costas? Sim, o caminho do meridiano
tem a ver com dor nas costas, né? Ele não faz parte dos 12 canais principais, mas a gente também tem o meridiano do vaso governador, né? E o meridiano do vaso governador, ele passa ali bem em cima da coluna. Então, outro meridiano muito importante para a gente olhar quando a gente está falando de dor nas costas, né? Então, olha a importância que a gente tem. Não tem como a gente atuar dentro de um shiatsu sem olhar para meridiano, sem a gente olhar para pontos, né? E aí, você pode me dizer assim, ai, Cíntia, mas eu já vi esses meridianos, não consigo colocar isso na minha cabeça, isso é muito difícil. Então, a primeira dica que eu te dou, em primeiro lugar, você pode ter dificuldade, né? Mas você não é incapaz de aprender, né? Lembra disso, você sempre tem a capacidade de aprender. Então, não fica pensando que, ai, meridiano é difícil, eu não consigo colocar isso na minha cabeça. Por quê? Porque quanto mais você pensar que vai ser difícil para você, realmente vai ficar mais difícil. E aí, eu vou te dar uma outra dica, né? Existem muitos pontos, existem muitos canais, esses canais fazem muitas curvas, eles se bifurcam. Existe muito mais que além desses 12 canais principais, mas esses são os principais, né? Então esses é legal de você, quanto mais você ter ele em mente, é bem melhor. Porque na hora que você tá ali massageando o seu cliente, você já consegue conectar, já consegue entender melhor o que está acontecendo com aquele cliente, não é mesmo? Então, é importante. Só que não precisa se descabelar também, ficar tenso, ficar nervoso. Ai, meu Deus, nunca vou colocar isso na minha cabeça. Olha, gente, tem tanta coisa que eu não sei de cabeça. Não sei mesmo, eu tenho uma boa noção de muita coisa. Mas se você me perguntar nos detalhes, dependendo do que você perguntar, eu vou saber o que você está perguntando, eu vou entender o fundamento, eu vou entender a pergunta, mas às vezes eu posso precisar de uma pesquisa. Por quê? Porque pode ser que eu não saiba te dizer com tanta precisão. Então, o que eu faço? Na minha sala de atendimento, eu tenho meus livros, eu tenho meus materiais de pesquisa, então eu já deixo de uma forma, para mim, da maneira como eu me organizei. Cada um tem sua forma de organizar, cada uma tem a sua maneira, né, de fazer o atendimento. E quando me bate uma dúvida, ai meu Deus, né? Será que passa por ali ou por aqui? Esse meridiano é esse ou aquele? Se eu me confundo, e às vezes, não é que a gente não sabe às vezes, né? Às vezes dá aquele branco também. Eu tenho uma memória não muito boa, então eu gosto de ter ali do meu ladinho, eu gosto de ter meus materiais, meus livros, que na dúvida, ali mesmo, quando o cliente está ali comigo mesmo, eu vou lá, pego, abro o meu livro e aí eu mato minha dúvida, né? Só que tem que ser uma coisa rápida, né? E você já tem que entender o que tem dentro do seu raciocínio, por que você está pensando aquilo, né? O material de pesquisa, o livro, ele serve para te dar um apoio muito rápido. Você não pode ficar ali, né, estudando e tentando entender no momento que você está atendendo. Isso tudo, sim, tem que estar dentro da nossa cabeça, o raciocínio, os fundamentos principais, mas todos os detalhes, muito difícil. Eu realmente confesso aqui para você, olha só, Marlúcia está dizendo que comprou o mapa do corpo humano de acupuntura, de pendurar para sempre estar vendo os pontos. Isso mesmo, é muito bacana você também, né, colocar esses mapas, porque daí fica visível, né, e o cliente, você tá lá massageando, o cliente não tá vendo que você tá olhando ali para o mapa, né, é uma boa também, né, mas realmente com o tempo, de tanto ver, de tanto fazer, a gente acaba mesmo entrando, né? Tem tanta coisa que eu falava, meu Deus do céu, quando eu iniciei o meu aprendizado, eu falava, nossa, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender isso daqui, eu nunca vou conseguir entender, eu nunca vou conseguir, eu pensava.
Só que hoje eu já não sou mais assim. Eu não sou mais assim para nada que é novo para mim. Hoje em dia eu falo assim para mim, ok, não entendo nada desse assunto, preciso estudar, mas eu vou aprender, né? Eu descobri que realmente, gente, todo mundo sem exceção, todo mundo é capaz de aprender, né? Eu vejo hoje, assim, às vezes, quando eu estou fazendo uma mentoria para aluno, quando eu estou conversando com alguém, as pessoas acham que minha cabeça é uma máquina, é um computador, que tem muita informação aqui dentro. Gente, até tem, mas não é assim, sabe? Não é assim, não é tudo que eu sei, tudo que tá ali de bate-pronto, não é. Então, eu já há alguns bons anos da minha vida, quando tem algum assunto novo para mim, algo que eu estou aprendendo, eu não fico pensando, ai meu Deus, porque isso é chato, ai meu Deus, porque isso é muito difícil. Por quê? Porque daí você começa a criar um bloqueio e aquilo passa a ser chato mesmo, e aquilo passa a ser difícil mesmo para você. Então, a primeira coisa é a gente falar, ok, isso pode até ser difícil, mas eu tenho capacidade de aprender. E aí você vai por pouquinho, sabe? Passo a passo. Hoje você pega isso, hoje você pega aquilo, mas não pode deixar perdido. Tem que ter meta, tem que ter foco. Então você tem que ter disciplina também. Então hoje eu vou ver isso, amanhã eu vou ver aquilo. Você precisa montar um planejamento aí do que você quer colocar dentro da sua mente e olhar aquilo repetidamente. Lembrando que a mente, gente, eu adoro também esses assuntos sobre aprendizado, sobre mente humana, comportamento humano, emocional humano. Eu sou apaixonada por esses assuntos, então eu estudo isso também. E é comprovado, gente, isso é científico. A mente, ela aprende através da repetição. Então não adianta querer ver uma vez e falar assim, ai, já sei tudo isso, ai, agora eu aprendi. Gente, ninguém vai aprender tudo de uma vez. Então você parcela, sabe? Você divide em pedacinhos e você vai colocando como meta. Então, até tal dia eu preciso estudar até aqui, até tal dia eu preciso estudar até aqui. Por quê? Porque você vai vendo. E outra coisa, revisitar, rever o mesmo assunto, revisitar, rever o mesmo assunto. Chega uma hora que aquilo tá muito fácil para você, né? Por exemplo, que nem você deve ter visto, nossa, mas a Cíntia falou do trajeto interno e do trajeto externo do pulmão, né? Nossa, ela sabe todos os meridianos. Não sei todos, mas eu sei a base e quase todos. Às vezes eu não sei exatamente o detalhezinho, mas o caminho principal de todos, hoje eu coloquei ele dentro da minha cabeça. Mas às vezes, ainda sabendo, às vezes me dá um brancão. Às vezes dá um brancão. Eu vou lá, abro meu livro, rapidinho, eu coloquei índices na lateral do livro também, sinalizando pulmão, intestino grosso, coração, intestino delgado, só colocando a abreviação que a gente utiliza mesmo, né, dentro dos estudos. E aí isso me facilitou muito. Por quê? Porque quando eu quero ver sobre X, eu vou lá, vou no meu índice, rapidinho eu abro, rapidinho, né? E eu não tenho vergonha não, viu, gente? Às vezes eu até falo pro meu cliente, eu quero ter certeza. Eu não falo, né, que estou em dúvida. Eu falo assim, olha, eu quero ter certeza de uma coisa aqui que eu quero fazer com você. Vou lá, abro o livro, vejo, meu raciocínio já vem, desculpa. E já pego, segundos assim, não dá nem um minuto. Eu abro o livro, olho, fecho, pronto, né? E é isso, a Marlúcia falou, pode colocar também aqueles mapas, né? É muito importante o estudo, por quê? Porque dentro de livro, dentro de mapas, às vezes a gente encontra divergências, às vezes a gente encontra informações que estão erradas também, né? Então, é legal também a gente ter a diversidade, de diversidade mesmo, do mesmo assunto, em livros diferentes, em mapas diferentes, porque vocês vão perceber que às vezes vocês vão encontrar alguma coisinha,
ah, naquele livro dizia isso, naquele mapa dizia isso, e nesse está dizendo aquilo, né? Hoje, eu digo assim, né? É lógico que depois, na prática ali, na hora do vamos ver com a mão na massa, a gente acaba conseguindo validar, né? Então você fala assim, realmente o que disse naquele livro, para mim não faz tanto sentido como diz aqui nesse livro. É onde a gente vai fazendo nossas escolhas, validando aquilo que a gente vai vendo mais resultado na prática, aquilo que vai fazendo sentido, que tem um fundamento para a gente na prática, né? Então é isso, gente. Olha, quem não trabalha, quem trabalha com massagem e não trabalha olhando para os meridianos, olha para isso com muito carinho. Por quê? Porque às vezes, não estou dizendo que todas as respostas estão aí, tá bom? Porque nem todas as respostas vão estar aí. Mas através dos meridianos, através dos pontos dentro dos meridianos, você vai encontrar resposta para muita coisa, você vai ver muita coisa fazer sentido, tá bom, gente? Então é isso que eu tinha para falar hoje para você. E se você tiver alguma dúvida, pode enviar para mim, será um prazer e uma alegria em te responder. Eu vou juntando as informações e aí eu coloco tudo dentro das lives. Se você tiver também uma sugestão de tema, de conteúdo para live também, eu tô aqui para te ajudar, então me envia, porque assim eu posso melhorar ainda mais os conteúdos que eu apresento para você. E agradeço demais a todas as pessoas, deixo a minha gratidão que tem me enviado mensagens, me perguntando, tirando dúvidas e sugerindo temas de conteúdo, tá bom? Então hoje eu vou ficando por aqui. Bons estudos para você e meu toque de abraço.